Se a palavra de Deus fala assim, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus também fala assim, aquele que aceita meu Filho amado como Salvador, de maneira nenhuma o lançarei fora. O próprio Jesus falou, o próprio Deus, aquele que aceita meu Filho amado, Jesus, como Salvador, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se a pessoa aceita Jesus como Salvador, o seu cônjuge não aceitou, ela almeja casar e ele não quer, ela morre, quer dizer que ela perde a salvação. Se ela quiser... Quem que ela aceitou? Se ela tem um pastor que explica a verdade, conhece a Bíblia e sabe o que é salvação... Vai mandar ela separar. Vai mandar ela separar. Não vai mandar ela separar, não, mas vai pegar a Bíblia para ela, porque não... Vai pregar a Bíblia, lógico, mas vai mandar ela separar do marido, vai falar para ela larga, porque a Bíblia fala assim que a mulher sabe... A Bíblia fala assim que a mulher sabe edificará o seu lar. E a tola destrói. Se ela aceitou Jesus, quem que transforma? Jesus. É Jesus, o Espírito Santo de Deus. Se ela dá lugar. Se ela for uma mulher, se ela aceitou, ela já deu lugar. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela já deu lugar. Não é só aceitar Jesus, faz parte dele morar no céu, não. Vai desculpar. Você não dizer que está falando aceitou Jesus de coração, Jesusinho, né? Uai, mas e não é aceitar Jesus, sabe o que é, Vago? Aceitar Jesus, sabe o que é? É aceitar e praticar e ser obediente ao nosso Pai. Se a pessoa aceitar Jesus hoje, e se eu tivesse aceitado Jesus, se a pessoa aceita... Ei, mas é diferente. Eu aceitei Jesus, Jesusinho, eu vou para você. Vai, rapaz. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para resolver um problema entre esse debate que aconteceu em Tangará da Serra, pelo pastor assembleiano e por um evangelista da Igreja Cristo é Real, fundada em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nesse debate eu estava presente, pregando em Tangará da Serra. E eu não entrei nesse debate, porque o debate era entre os dois. Só que o nosso irmão, o evangelista, não teve muito argumento, até porque ele não tem estudo e também não sabe escrever nem o nome dele, como o apóstolo Pedro também não sabia. E o outro citou vários versículos, vinde a mim, como estáis, e eu vos aliviarei, versículos que não têm sustentação sobre o que eles estavam falando. Até porque eles estavam falando sobre a pessoa aceitar Jesus, o marido não aceitar, e aquela pessoa que aceitou Jesus morrer, e o pastor assembleiano sustentando que essa pessoa vai para o céu. Então eu quero responder pelo nosso amigo evangelista, dentro da Bíblia, que está lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, veja bem o que diz. Geralmente se ouve entre vós que há fornicação. O que é fornicação? Fornicação é sexo antes do casamento. O apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Coríntio que ele estava sabendo que havia fornicação, ou seja, sexo antes do casamento entre os irmãos da igreja, que é o que esse irmão pastor assembleiano está sustentando, que pode ter sexo antes do casamento e vai para o céu. O capítulo 7 de 1 Coríntios também, verso 9, diz assim: mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abraçar. O que é abraçar? Eu pergunto para esse pastor, o que é abraçar? Você que não sabe o que é abraçar, é ajuntar-se e não se casar no papel, nem na igreja e nem nada. É ficar simplesmente junto, como esse pastor está dizendo, que morreu porque aceitou Jesus, mas não se casou, vai para o céu. Sendo que a Bíblia está dizendo que é melhor casar-se do que se abraçar, ou seja, do que se ficar junto. Que hoje em dia a maioria dos católicos dizem que se ajuntou os panos, já é casamento para eles. E não, a Bíblia diz que não, tem que casar no papel e tem que casar na igreja, perante um pastor. E o que é ligado no céu é ligado na terra. E o próprio Jesus diz que ficará de fora os cães, ladrão, prostitutos, adúlteros e fornicadores. E aquele que ama e comete a mentira. Então, irmãos, veja bem a distorção da palavra. E analise esses dois versículos que eu acabei de ler. Eu poderia ler vários, mas vou ler só esses dois versículos aqui, porque é o que sustenta mais a palavra. A palavra está dizendo que fornicadores e aqueles que se abraçam não herdarão o reino do céu. Não tem como. Se a pessoa ama a Deus, Jesus falou que aquele que ama pai, mãe, filho, irmãos, mulher, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Então analise bem. Se ela é uma pessoa crente convertida, eu creio que este homem que não quer se converter, está atrapalhando ela de fazer parte do corpo de Cristo,
não é preparado por Deus. Então Deus tem que tirar ele e preparar uma pessoa preparada para ela. Amém, irmãos?